Olá pessoal, mais um vídeo agora e desta vez estaremos conversando sobre saúde mental no Brasil, ok? Então vamos lá, vocês que estão aí me acompanhando, assistindo, vamos conversar um pouco sobre essa saúde mental assim que ela chega, né, ao Brasil. Bem, na chegada, né, da família real, nós tivemos então a criação das Santas Casas de Misericórdia. Né? Era uma assistência de péssima qualidade, né? As pessoas eram abrigadas em porões. Nós não tínhamos, né, como oferecer cuidados médicos, então o atendimento não incluía cuidados médicos. A principal finalidade ali era de fornecer abrigo, alimento e cuidados religiosos para aquelas pessoas. Então as pessoas eram separadas, isoladas, sem nenhum cuidado, né, médico. Então a gente vai, quando a gente assiste, né, esses vídeos, o Holocausto, né, a gente tem uma ideia de como era triste essa vida aí na psiquiatria, nessa época inicial aí da psiquiatria, quando ela chegou no Brasil, como foi feita, quem fez. Então vamos acompanhar aqui um pouquinho essa evolução. Em 1830 foi iniciada essa luta pela abertura dos hospitais psiquiátricos. E aí a gente observa que esses hospitais foram abertos, as pessoas eram colocadas ali, não existiam ainda cuidados, né, muito específicos, tudo era muito novo. E em 1852, né, foi criado aí o Hospício de Alienados Pedro II. Então a gente observa aí quase 20 anos, né, depois, 20 anos depois, foi criado o primeiro hospício de alienados aqui no Rio de Janeiro. Até 1886, essas outras instituições psiquiátricas elas começaram a aparecer até a nível nacional para poder atender aquela demanda que na época era muito grande, né? E aí a gente observa assim, o seguinte, que as pessoas naquela época eram internadas, muitas, né, porque a família queria se livrar delas. Eram pessoas que ficavam doentes e que não tinha como tratar. Então as pessoas eram recolhidas, as pessoas moradoras que moravam na rua eram recolhidas e levadas também. Então era uma coisa muito abrangente ainda, né? Era um depósito de pessoas, como a gente pode chamar. Bem, em 1930 também foi quando iniciou o tratamento de choque. Depois eu vou colocar esse link lá para vocês assistirem, que é interessante, né? Quando a gente via, né, o tratamento de choque anteriormente, o tratamento de choque funcionava também como uma punição para o indivíduo. Então, se o indivíduo ele desrespeitasse, se ele quisesse fugir, se ele quisesse fazer alguma coisa que tirasse as pessoas ali do controle, ele poderia ser punido com o tratamento de choque. E não somente como uma terapia, né? A gente vai observando que com a evolução depois apareceu então as terapias mesmo, mas não em forma de punição como eram feitas. Essa saúde mental brasileira, ela estava ligada a uma legislação de 1934, aonde ela legalizava, vejam bem, legalizava o sequestro de indivíduos e subsequente cassação dos seus direitos civis, submetendo-os à curatela do Estado. Então as pessoas eram obrigadas, eram pegas na rua e levadas à força. Ela não poderia opinar se ela queria ou não queria. Então era muito complicado, né? Porque muitas das vezes alguns familiares querendo se livrar daquela pessoa, ele alegava que aquela pessoa estava com algum problema, que ele não estava com um desvio de comportamento e não se tinha exames adequados para ser feito, se pegava aquela pessoa e levava para esses abrigos. Em 1980 começou no Brasil o movimento da reforma psiquiátrica.
reforma psiquiátrica, que eu coloquei o vídeo para vocês. Quem está assistindo, que não faz parte da escola que eu dou aula, pode procurar no YouTube. Vocês vão encontrar lá reforma psiquiátrica, como aconteceu. Eu sugiro também que assistam o Holocausto, porque também retrata muito bem, né, uma forma bem clara, o que foi a psiquiatria no Brasil, né, a evolução da psiquiatria no Brasil. Bem, essa reforma psiquiátrica, ela teve o objetivo de reforma, né, de reformar, de mudar, né, de construir um novo modelo de estatuto social para aquelas pessoas que eram portadoras de transtornos. E o foco ali, né, ele tanto era da humanização em rede hospitalar e em rede extra-hospitalar, que são os CAPSs. Então, esta reforma, o foco dela era humanização. Aquelas pessoas eram tratadas muito mal, né? Eram tratadas como marginais, como fora da lei. E aquelas pessoas precisavam ser humanizadas, tratadas com humanização. Então, essa reforma psiquiátrica, ela resgatou esses direitos como identidade social, como identidade cultural. E isso daí deu uma melhora, né? Fez o indivíduo se sentir gente, porque antes eles eram tratados, eram presos, acorrentados, e isso daí trazia, né, um desgaste cada vez maior dos transtornos, para os transtornos mentais daqueles indivíduos. Então, essa reforma psiquiátrica, ela deu um up, né, na psiquiatria, ela deu uma melhorada, né, o avanço começou a aparecer a partir daí. E aí a gente observa que começaram a aparecer os centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, onde o indivíduo ele pode ir lá, não necessariamente ele tem que ficar internado, né, numa rede hospitalar. A gente poderia ir lá naquele centro, né, de atenção, ficar lá, fazer uma atividade, ter um atendimento médico, isso tudo aí como se fosse uma terapia para ele, sem necessariamente prender aquele indivíduo em um hospital, né, num manicômio. E aí isso deu uma ajuda muito grande para as pessoas que necessitavam desse atendimento. Os centros de convivência, né, e cultura assistidos, as cooperativas de trabalho protegido, oficinas de geração de renda, residências terapêuticas. Eu trabalhei num hospital psiquiátrico, onde a gente tinha aqui em São Gonçalo, onde a gente tinha, né, uma ala que se chamava Lar Protegido. O que era o lar protegido? Na realidade, era uma residência terapêutica, né? Os indivíduos, eles moravam ali, o hospital, ele fornecia alimentação, o paciente era como se fosse a casa deles, então normalmente ficavam 2 em cada quarto, e eles tinham a liberdade de sair, então eles podiam ir na rua, eles podiam... quando recebiam, né, porque aí eles tinham uma ajuda também, então quando eles recebiam, eles podiam ir à rua, receber, voltar. Tinha alguns pacientes ali que moravam até que trabalhavam, então ele trabalhava e depois ele voltava à noite, tinha enfermagem ali nas 24 horas, a enfermagem que fornecia, que administrava medicação para eles, eles não ficavam com medicações, eram totalmente assistidos, mas a gente conseguia interagir, fez as pessoas, né, muitas pessoas que não tinham família, algumas pessoas, a gente tinha uma média ali de uns 30, 35 moradores, e era bem interessante porque as pessoas tinham uma vida social, né, que antes, num ambiente hospitalar, as pessoas não conseguiam. Então essa residência terapêutica, ela ajudou e muito as pessoas, fez elas terem a individualidade delas, quando dentro de um hospital, de um manicômio, elas não tinham identidade, né? Eram todas tratadas da mesma forma, né? E com as residências, a instituição das residências,
lares protegidos, né, do trabalho protegido, como a gente citou aqui em cima. Então, tudo isso só foi aparecer com a reforma psiquiátrica. Bem, o vídeo de hoje é só, né? Eu espero que vocês tenham gostado e nós voltaremos ainda com mais assuntos sobre enfermagem psiquiátrica. Até lá!